Olá, continuando o livro O Poder do Hábito, página 105, o trecho é de número 21. Para os Colts, uma fé no seu time, na tática de Dang e em sua capacidade de vencer, começou a brotar a partir da tragédia. Mas em tantos outros casos, uma fé semelhante pode surgir sem nenhum tipo de adversidade. No estudo de 1994 de Harvard, que examinou pessoas que tinham mudado suas vidas radicalmente, por exemplo, os pesquisadores descobriram que algumas delas tinham reformulado seus hábitos depois de uma tragédia pessoal, como um divórcio ou uma doença com risco de morte. Outros mudaram depois de ver um amigo passar por algo horrível, do mesmo modo que os jogadores de Dang o viram lutar. Em tantas outras situações, no entanto, não houve uma tragédia que precedesse as transformações das pessoas. Em vez disso, elas mudavam porque estavam inseridas em grupos sociais que facilitaram a mudança. Uma mulher disse que sua vida inteira mudou quando ela se inscreveu numa aula de psicologia e encontrou um grupo maravilhoso. Aquilo abriu uma caixa de Pandora, a mulher disse aos pesquisadores. Eu não podia mais tolerar o status quo. Tinha mudado no meu íntimo. Outro homem disse que encontrou novos amigos entre os quais podia praticar ser uma pessoa sociável. Quando de fato me esforço para superar minha timidez, sinto que não sou eu quem está agindo, mas sim outra pessoa, ele disse. Mas praticando com seu novo grupo, aquilo parou de parecer um fingimento. Ele começou a acreditar que não era mais tímido e então, em certo momento, ele não era mais. Quando as pessoas se juntam a grupos em que a mudança parece possível, o potencial para que ela ocorra se torna mais real. Para a maior parte das pessoas que conseguem pôr sua vida em ordem, não há momentos cruciais de desastres que mudam tudo. Há apenas comunidades. Às vezes, de uma única outra pessoa, que tornam possível acreditar na mudança. Uma mulher disse aos pesquisadores que sua vida se transformou depois de um dia que ela passou limpando privadas. Nossa! E após semanas discutindo com o resto da equipe de limpeza se ela deveria largar o marido. Entendi. Não foi na verdade a limpeza em si. Limpando privadas. E após semanas discutindo com o resto da equipe de limpeza se ela deveria largar o marido. A mudança acontece entre outras pessoas, me disse Todd, um dos psicólogos envolvidos no estudo. Parece real quando podemos ver isso nos olhos dos outros. Os mecanismos precisos da fé ainda são pouco compreendidos. Ninguém sabe ao certo porque um grupo encontrado numa aula de psicologia pode convencer uma mulher de que tudo é diferente, nem porque o time de Dang entrou em sintonia depois do falecimento de seu filho. Muitas pessoas falam com amigos sobre casamentos infelizes e jamais deixam seus cônjuges. Muitos times veem seus treinadores passarem por adversidades e nunca se unem. Porém, sabemos que, para os hábitos mudarem de forma permanente, as pessoas precisam acreditar que a mudança é factível. O mesmo processo que torna o AA tão eficaz. O poder de um grupo de ensinar indivíduos a acreditar. Acontece sempre que as pessoas se juntam para se ajudar mutuamente a mudar. A fé é mais fácil quando acontece dentro de uma comunidade. 10 meses depois da morte de Jamie, a temporada de 2006 começou. Os Colts jogaram um futebol sem igual, vencendo seus primeiros 9 jogos e terminando o ano com 12-4. Venceram o primeiro jogo nas finais e depois derrotaram os Baltimore Ravens na disputa pelo título da divisão. Àquela altura, eles estavam a apenas um passo do Super Bowl, jogando pela semifinal.
O jogo de Dang perdera 8 vezes antes. O confronto aconteceu em 21 de janeiro de 2007 contra o New England Patriots, o mesmo time que 2 vezes já podara as aspirações dos Colts ao Super Bowl. Os Colts tiveram um começo de jogo forte, mas antes do fim do primeiro tempo começaram a vacilar. Os jogadores estavam com medo de cometer erros e tão ansiosos para superar o último obstáculo rumo ao Super Bowl que perderam a noção de onde deveriam estar se focando. Eles pararam de confiar nos seus hábitos e começaram a pensar demais. Derrubadas mal feitas levavam à perda de bola. Um dos passes de Peyton foi interceptado e voltou para um touchdown. Os adversários, os Patriots, dispararam na frente por 21-3. Nenhum time na história do NFL jamais superara um déficit tão grande numa semifinal. O time de Dang novamente ia perder. No intervalo, o time entrou em fila no vestiário e Dang pediu que todo mundo se juntasse. O barulho do estádio vinha filtrado pelas portas fechadas, mas lá dentro todo mundo estava em silêncio. Dang olhou para os jogadores, disse que eles tinham que acreditar. Enfrentamos essa mesma situação contra esse mesmo time em 2003, Dang disse a eles. Naquele jogo tinham chegado a uma jarda da vitória, uma única jarda. Preparem suas espadas, porque desta vez nós vamos ganhar. Esse é o nosso jogo, é a nossa vez. Os Colts saíram no segundo tempo e começaram a jogar como em cada jogo anterior. Começaram focados em suas deixas e hábitos. Executaram cuidadosamente as jogadas que tinham passado os últimos 5 anos praticando até que se tornassem automáticas. Seu ataque na investida de abertura venceu 76 jardas ao longo de 14 jogadas e marcou um touchdown. Então, 3 minutos depois de se apoderar da bola, outra vez eles marcaram de novo. Quando o último quarto do jogo chegava ao fim, os times alternavam o placar. Os Colts empataram, mas nunca conseguiram passar na frente. Com 3:49 restantes de jogo, os Patriots marcaram, colocando os jogadores de Dang numa desvantagem de 3 pontos, 34-31. Os Colts agarraram a bola e começaram uma investida pelo campo adentro. Avançaram 70 jardas em 19 segundos e entraram na end zone. Pela primeira vez, os Colts estavam na liderança, 38-34. Havia agora 60 segundos restantes no relógio. Se o time de Dang conseguisse impedir os Patriots de marcar um touchdown, os Colts venceriam. 60 segundos é uma eternidade no futebol americano. O quarterback dos Patriots, Tom Brady, já tinha marcado touchdown em muito menos tempo. E, de fato, segundos após o começo da jogada, Brady avançou com seu time até a metade do campo adversário. Com 17 segundos restantes, os Patriots estavam próximos o bastante para atacar, prontos para uma grande jogada final que daria a Dang outra derrota e acabaria mais uma vez com os sonhos do time de ir para o Super Bowl. Conforme os Patriots se aproximavam da linha de scrimmage, não sei se é isso, mas é o que eu consigo ler, gente, desculpa. A defesa dos Colts assumiu seus postos. Merlin Jackson, um cornerback dos Colts, postou-se a 10 jardas da linha. Ele olhou para suas deixas
a largura das frestas entre os linemen dos Patriots e a profundidade da posição do running back, ambos os indícios diziam que aquela seria uma jogada de passe. Tom Brady, o quarterback dos Patriots, pegou a bola e recuou para trás. Jackson já estava em movimento. Brady inclinou o braço para trás e arremessou a bola. Seu objetivo era passá-la para um receiver a 22 jardas de distância, totalmente livre, perto do meio do campo. Se o receiver pegasse a bola, era provável que conseguisse chegar perto da end zone ou marcar um touchdown. A bola voava no ar. Jackson, o cornerback dos Colts, já estava correndo no ângulo certo, seguindo seus hábitos. Ele passou correndo pelo ombro direito do receiver, entrando na frente dele no instante em que a bola chegou. Jackson colheu a bola no ar para interceptá-la. Correu mais uns passos e então se jogou no chão, prendendo a bola junto ao peito. A jogada inteira demorara menos de 5 segundos. O jogo chegara ao fim. Dung e os Colts tinham vencido. 2 semanas depois, eles venceram o Super Bowl. Há dezenas de motivos que podem explicar por que os Colts finalmente foram campeões naquele ano. Quem sabe eles tiveram sorte. Talvez fosse simplesmente a vez deles, mas os jogadores de Dung dizem que é porque eles acreditaram e porque essa fé fez tudo o que eles tinham aprendido. Todas as rotinas que eles tinham praticado até se tornarem automáticas, se fixar, mesmo nos momentos de maior estresse. Estamos orgulhosos de ter vencido este campeonato para o nosso líder, o treinador Dung. Peyton Manning disse para a plateia depois segurando o troféu Lombardi. Dung virou-se para sua mulher. Conseguimos, ele disse. Como os hábitos mudam, não há, infelizmente, nenhuma série específica de passos que funcione de forma infalível para qualquer pessoa. Sabemos que um hábito não pode ser erradicado. Ele deve, em vez disso, ser substituído. E sabemos que os hábitos são mais maleáveis quando a regra de ouro da mudança de hábito é aplicada. Se mantivermos a mesma deixa e a mesma recompensa, uma nova rotina pode ser inserida. Mas isso não é suficiente para que um hábito continue mudado. As pessoas precisam acreditar que a mudança é possível, e na maior parte das vezes a fé só surge com a ajuda de um grupo. Se você quer parar de fumar, descubra uma rotina diferente que vá satisfazer os anseios preenchidos pelo cigarro. Então encontre um grupo de apoio, uma reunião de ex-fumantes ou uma comunidade que vá ajudar você a acreditar que pode ficar longe da nicotina. E use esse grupo quando sentir que talvez você possa ter uma recaída. Se você quer perder peso, estude seus hábitos para descobrir por que você realmente sai da mesa no trabalho para fazer um lanche todo dia. E então encontre outra pessoa para dar um passeio com você, para bater papo na mesa dela e não na lanchonete. Um grupo que acompanhe junto metas de perda de peso, ou alguém que também queira manter por perto um estoque de maçãs e não de batatas chips. A evidência é clara. Se você quer mudar um hábito, precisa encontrar uma rotina alternativa. E suas chances de sucesso aumentam drasticamente quando você se compromete a mudar como parte de um grupo. A fé é essencial e cresce a partir de uma experiência comunitária, mesmo que esta comunidade possua apenas 2 pessoas. Sabemos que a mudança pode acontecer. Os alcoólatras podem parar de beber, fumantes podem largar o cigarro, eternos perdedores podem virar campeões,
Você pode parar de roer as unhas ou de fazer lanche no trabalho, de gritar com seus filhos, de passar a noite acordada, ou de se atormentar com pequenas preocupações. E como descobriram os cientistas, não são apenas as vidas individuais que podem ser mudadas quando alguém dedica atenção aos hábitos. São também empresas, organizações e comunidades, como explicam os próximos capítulos. Gente, eu vim até a página 109 e agora a gente vai para a parte 2 do livro. Não os trechos, como eu estou editando e colocando para postagem. E eu vou continuar a partir do próximo vídeo. Ficou um pouquinho mais curto, mas a gente continua no próximo. Até mais!